boa noite Pernambuco, boa noite Brasil. Estamos começando a partir deste momento aqui pela TV Nova, a sua TV, mais um programa, mais uma entrevista da nossa série de entrevistas com os candidatos que disputam o Senado e o governo do Estado. Série esta que iniciamos na semana passada e hoje à noite é dedicada ao candidato a senador pelo PPS, Raul Jugman, que é o nosso convidado especial de hoje. Ele será sabatinado aí pelas próximas 1 hora e 20 minutos. Nós estamos ao vivo, 9 horas e 22 minutos, por jornalistas, por estudantes da Universidade Católica de Pernambuco, também do curso de jornalismo, e por organizações não governamentais que vão compor a mesa de convidados especiais para participar dessa entrevista. A partir deste momento, eu quero cumprimentar você que nos acompanha, nos assiste em TV aberta no canal 22, em toda a região metropolitana do Recife. Também em Vitória de Santo Antão, no canal 18 TV Tabocas, nas retransmissoras do interior do estado de Pernambuco. Também na região metropolitana, na Cabo Mais, canal 20, na NET TV, canais 45 e 58, e pela rede mundial de computadores através da nossa TV IP no nosso portal www.tvnova.tv.br, onde você também acompanha as entrevistas que nós já fizemos e o cronograma das entrevistas até o próximo dia 30 com os candidatos ao Senado e ao governo do estado de Pernambuco. A gente começa o programa com o perfil do candidato Raul Jugman. Raul Jugman nasceu em Recife no dia 3 de abril de 1952. É deputado federal e agora candidato ao Senado pelo Partido Popular Socialista, o PPS, com o número 232 da coligação Pernambuco Pode Mais. Boa noite, candidato Raul Jugman. Prazer, uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Por que o Senado? Né? O senhor que já vem atuando no Congresso Nacional como deputado federal, né? Por que o senhor aceitou o desafio e está aí nas ruas com a candidatura ao Senado? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, os jornalistas, os estudantes, a você, Pedro Paulo, e a plateia e os ouvintes. Por que aceitei o desafio? Porque eu recebi um convite que foi formulado pelo meu candidato a presidente da República, José Serra, pelo presidente do PSDB local, pelo candidato a governador da Frente Pernambuco Pode Mais e com o apoio do senador Marco Maciel. Então, continuar candidato a deputado federal era ficar aquém do desafio, aquém da missão que o conjunto de forças da oposição queria colocar nas nossas mãos, que era disputar o Senado. E como eu costumo dizer, eu não estou na política para viver em conforto, ou como também costumo dizer, covarde é quem morre na cama. De sorte que aceitar esse desafio, além de ser uma honra, é também uma oportunidade, tendo uma cadeira no Senado Federal, representar o meu estado, o estado de Pernambuco. Deixa eu apresentar aqui os jornalistas convidados para fazer perguntas para o candidato Raul Jugman. O Arthur Tigre, né, que é jornalista, está conosco também para participar da entrevista. O jornalista Anselmo Monteiro, que apresenta o programa Poder, aqui também na TV Nova. E o Ed Ruas, correspondente do portal Terra, aqui em Pernambuco. Eu vou começar com o Arthur Tigre. Boa noite, Arthur Tigre. Boa noite, Pedro Paulo, a todos aqui presentes, você que está em casa também. Deputado, recentemente a gente viu no guia eleitoral a história que inclusive a gente estava conversando antes dos CVTs. E o senhor fala que na verdade não quer apenas ficar falando no seu guia, o senhor quer mostrar a realidade para os eleitores, para no dia 3 fazer valer o voto. Aí eu pergunto, esses CVTs, os Centros Vocacionais Tecnológicos, eles realmente foram abandonados? Né? As obras foram abandonadas? O sumiço das máquinas, se houve realmente também algum tipo de desvio financeiro que o senhor estava mostrando lá? Caso isso realmente tenha acontecido e o Ministério Público confirme que isso aconteceu, o que é que o senhor poderia fazer lá no Senado para que isso possa ser resolvido de alguma forma? Em primeiro lugar, deixa eu contar a história, como é que aquilo aconteceu. Nós estávamos fazendo a Caravana 232, que foi uma maneira de conjugar duas coisas. Colher imagens de todo o Estado, para mostrar uma preocupação com todo o Estado, e, ao mesmo tempo, não é, ver coisas que estão dando certo e coisas que estão dando errado, porque também não é só um dos lados da questão. Não é?
E nós tínhamos uma equipe precursora, ou seja, uma equipe que ia na frente. A equipe que ia na frente, quando a gente saiu de Petrolina em direção a Araripina, disse o seguinte: olha, tem um troço aqui que é preciso ver. Nós chegamos lá e encontramos um centro vocacional tecnológico que leva o nome do governador Miguel Arraes, que aliás não dá nenhum prazer ver o nome dele pela biografia, pela história associada a um caso como esse, aonde tudo estava absolutamente deteriorado, detonado, caindo aos pedaços, e inclusive, pior ainda, cheio de livros, cheio de livros, tá certo? Quase uma tonelada de livros ali, que nunca foram usados. Então ali claramente você tem, a gente foi ver e levantou, aquilo custou mais ou menos R$1 milhão, tinha máquinas ali dentro que já não estão lá. O prefeito então disse o seguinte: ele viu apenas o galpão atrás, ele não viu a parte da frente. Erro dele. Nós tínhamos filmado a parte da frente também. E a gente colocou num dos blogs aí para quem quiser ter acesso. Em seguida, para nossa surpresa, quando a gente desce para o Sertão Central, passando por Cabrobó, a mesma coisa acontece. Só que o caso aí era diferente, Arthur. Em vez de você ter um centro totalmente detonado, você tinha um centro totalmente construído há 5 anos e que nunca foi utilizado. Você pode imaginar o que é isso, Pedro Paulo? Quer dizer, aí no caso não era do mel, não era um CVT do mel, era um CVT voltado para a risicultura, ou seja, para o arroz. E lá, o espanto foi enorme, porque de repente você abre as portas, vê máquinas imensas, gigantescas, inteiramente intactas, sem um dia sequer de serviço. Ora, obviamente que nós estamos diante de um caso de malversação, não é, de recurso público. Fizemos a denúncia, fomos ao Ministério Público, vamos esperar que o Ministério Público responda. O que é que você pode fazer? Aí a fiscalização, tem que continuar em cima disso. E aí vou lhe dizer exatamente o passo seguinte: fazer um levantamento mais amplo para ver o que é que está acontecendo. Por quê? Como isso é um programa do governo federal, do Ministério de Ciência e Tecnologia, talvez o caso seja abrir uma investigação. E essa investigação pode chegar até o remédio mais forte que você tem no Congresso, que é uma CPI. Espero não chegar lá, mas se for necessário, nós vamos abrir essa CPI. Tenho certeza. Anselmo Monteiro, boa noite, Anselmo. Boa noite ao telespectador, boa noite, candidato, boa noite, colegas, boa noite, Pedro. Candidato, a notícia do dia é exatamente o pedido de demissão de uma pessoa-chave no governo do presidente Lula, a ministra Eunice Guerra, que também é uma pessoa muito próxima à candidata do Partido dos Trabalhadores à presidência, diante de uma série de denúncias publicadas nos jornais e em revistas de grande circulação, resolveu sair do cargo. O senhor já foi ministro, o senhor já participou desse encontro, desse conflito que é a correlação de poder na esplanada dos ministérios, e hoje candidato ao Senado. Como o senhor avalia isso? E o senhor, sendo senador, qual seria a sua posição diante dessas denúncias colocadas hoje em toda a imprensa nacional? Sendo senador, a primeira coisa era exigir imediato afastamento dela. Ela não poderia continuar. O caso de Erenice, você tem problemas e problemas. A Erenice, forçando um pouco aqui na retórica, parece que ela chefiava uma quadrilha familiar. Porque tal é o conjunto de denúncias que surgiu e tal a velocidade e o volume, que a gente fica a se perguntar, Pedro Paulo, como é que uma pessoa daquela pode chegar à Casa Civil? Para quem está nos ouvindo, só para dar uma ideia, a Casa Civil coordena administrativamente o governo. Então é o ministro coordenador. Eu, como ministro da Reforma Agrária, despachava muito com todos os ministros. Não é, o presidente não pode ficar cuidando de todos os ministros, o que é que está fazendo, a meta e tal, não sei o quê. Ele tem um coordenador, um xerife. A Erenice era xerife. E a Erenice, pelo jeito, empregou a família inteira, e a família inteira vivia atravessando o negócio e fazendo lobby. Então, primeira coisa, pedir a sua saída. Segundo lugar, evidentemente, uma investigação e um pedido de denúncia, que eu acho que o próprio Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, deve estar providenciando, tá certo? E terceiro e último lugar, convocar a candidata Dilma e convocar quem mais fosse de interesse para explicar como é que se contrata uma mulher dessa. Como é que você coloca uma mulher que praticamente chefia uma quadrilha para cuidar da Casa Civil da Presidência da República? E segundo lugar, como é que a Dilma, ela, que evidentemente partiu dela, como é que ela mantém a Erenice no seu lugar? Né? Então são esclarecimentos que você tem que fazer, obviamente contando com a participação da Polícia Federal, que tem que entrar nesse caso, aliás, já está nesse caso, espero, e o Ministério Público, a quem tem o monopólio e a competência da ação por improbidade, ou a denúncia penal, peculato, etc, etc. É isso que você teria que fazer. E é isso que, inclusive, está faltando ser feito com mais celeridade. Ed Ruas, boa noite, Ed Ruas. Boa noite a todos, boa noite, candidato Raul Jugman. Boa noite, Ed.
Candidato, o senhor falou agora há pouco de CPI e lembro que em uma conversa nossa algum tempo atrás o senhor disse que iria propor a CPI da Receita, inclusive que iria começar a coletar essas assinaturas. Mas de 2005 até agora nós vimos várias CPIs que acabaram, como podemos dizer, em pizza, né? Como se fala num linguajar político. Existe algum tipo ainda de incentivo para que se faça esse tipo de CPI, que se traga alguma coisa à sociedade, alguma resposta? É esse o único mecanismo hoje que o Congresso que tem? Se não é, o que se pode fazer de diferente? Boa pergunta, Ed. Eu diria a você o seguinte, ocorreu uma certa desmoralização das CPIs, uma banalização, a desmoralização. CPI, eu lembro uma frase do presidente Fernando Henrique, ele diz o seguinte: impeachment é como bomba atômica, você tem e não usa. CPI também é uma coisa para usar com muita moderação, não é uma coisa para você fazer toda hora. Então há uma banalização no que diz respeito a isso. Em segundo lugar, as CPIs que não terminam em lugar nenhum. Eu me lembro que uma das que eu criei, aliás eu fui o iniciador dela, que foi a CPI do Mensalão, o relator, que é o Almilândio, esqueceu o prazo para pedir a renovação e não teve sequer relatório. Parece história, como se dizia no passado, hoje não é politicamente correto, coisa de português. Essa não é boa. Nem em pizza, né? Não, essa nem pizza, essa terminou... Só lembrando, ainda existe a CPI dos cartões corporativos, que envolvia a própria Erenice Guerra. Exatamente. Bem lembrado. Aliás, quem estava cotada para ficar no lugar que era a Miriam Belchior, não pôde assumir, porque está relacionado ao caso do Celso Daniel, lá atrás a morte do Celso Daniel. Bom, agora, a gente fez assim, porque a Receita tem que fazer. Aí eu vou fazer uma defesa. A Receita tem que fazer, gente. Receita tem que fazer. O Estado tem duas grandes funções que nascem com o próprio Estado, a entidade jurídica. Uma delas é, evidentemente, a questão da segurança, o monopólio da força, a defesa e a segurança dos cidadãos e a defesa externa. A outra é você extrair impostos, para o qual o Estado precisa para sobreviver. Sem impostos, não tem sobrevivência. Agora, se de repente, no Brasil, e esse é o meu sentimento, ninguém tem mais sigilo bancário e fiscal, aí, meu velho, acabou. Quem aqui e quem está lá do lado de lá pode dizer que hoje tem sigilo? Quem pode dizer, eu tenho o meu sigilo? Não pode. Não é? Independentemente da questão ideológica, do aparelhamento feito, da questão claramente partidária, quer dizer, o núcleo de inteligência do PT promovendo, fazendo esse tipo de coisa, você tem um problema claro que hoje são quadrilhas incrustadas dentro da Receita. Existem quadrilhas incrustadas dentro da Receita. Existem, com absoluta certeza. E em qualquer rua, lá no centro do Rio de Janeiro, você pode encontrar cadastro fiscal de quem você quiser.